A noite em que meu filho me fez uma pergunta que gelou meu sangue até os ossos. Começou como qualquer outra. Ele, que sempre tremia só de pensar em dormir, sozinho no escuro, virou-se para mim com olhos cheios de uma curiosidade que mais parecia medo. Pai, o diabo existe? A pergunta caiu no ar como uma pedra em lago. Quieto, e eu senti o chão se abrir sob meus pés. Minhas mãos tremeram, o coração disparou como se algo antigo e enterrado estivesse arranhando para sair. Tentei disfarçar, mas a memória me atingiu como um golpe. Imagens que eu jurava ter superado voltaram com força total, arrastando-me de volta para um pesadelo que nunca me abandonou de verdade. Não, filho, menti com uma voz que soou falsa até para mim. É só sua imaginação. Deixa a luz acesa se quiser. E a porta aberta. Ele se acomodou, aliviado, mas eu passei a noite em claro, revirando-me na cama como se lutasse contra algo invisível. O sono não vinha, não por insônia, mas porque minha mente se recusava a fechar as portas que eu havia trancado há décadas, porque atrás daquelas portas não havia apenas medo, havia uma verdade que nenhum psicólogo, nenhum padre, nenhuma explicação racional conseguiu apagar. Eles diziam que era trauma, que minha cabeça havia inventado tudo aquilo depois que meus pais se separaram, que aos 12 anos, perdido entre duas famílias, eu havia criado um monstro para dar forma ao meu desespero. Eu queria acreditar. Deus, como? Eu queria. Mas no fundo eu sabia, aquilo tinha sido real. E a prova estava enterrada nas memórias de uma criança de 8 anos que, sem saber, estava prestes a conhecer o lado mais sombrio da taiga. Era verão e, como todo ano, eu estava na República da Cacácia, na pequena aldeia de Butraque, onde minha mãe vivia com minha avó. Um lugar de beleza brutal, esmagado entre montanhas e florestas tão densas que pareciam respirar. O ar cheirava a pinheiro fresco, a terra úmida, a cogumelos recém-colhidos, um perfume que até hoje me faz lembrar da felicidade pura de correr pela mata com minha mãe, encher cestas de coroas de frade, cantarelos e chempons. Aqueles eram os dias em que o mundo parecia seguro, em que a taiga era apenas um gigante gentil que nos abraçava com sua sombra fresca. Até aquele agosto. Este ano vamos fundo, minha mãe anunciou certa noite, enquanto minha avó amassava a massa dos pirogues com uma expressão que já denunciava desconfiança. Um acampamento de verdade, com barraca, fogueira, tudo direito. Meus olhos brilharam. Nunca havia ido além das trilhas batidas pelos moradores, e a ideia de me aventurar no coração da floresta me eletrizava. Mas minha avó largou o rolo de massa com um baque seco. Kátia, você está louca? Sua voz, normalmente firme como pedra, tremia de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. Não se anda pela taiga à noite. Nem de dia se for longe demais. Por quê? Perguntei, intrigado. Ela não respondeu. Apenas virou as costas e continuou trabalhando os nós dos dedos, brancos de tão apertados. Minha mãe deu de ombros como se aquilo fosse apenas superstição de velha. Não se preocupe, mãe. Leva spray de urso, lanternas, comida bem guardada. Nada vai acontecer. Mas naquela noite, depois que os pirogues foram devorados e a casa mergulhou no silêncio, ouvi sussurros vindos da cozinha. Esgueirei-me até a porta entreaberta e vi minha avó, pálida como um fantasma, segurando o pulso de minha mãe com uma força que parecia desespero. Você não entende, sua voz era um rosnado abafado. Lá dentro não são só animais. Tem outra coisa. Minha mãe riu, incrédula. Ah, mãe, não comece com essas histórias de espíritos da montanha. Todo mundo na aldeia já zoou minha cara por causa disso quando eu era criança. Porque eles não sabem. A voz da avó quebrou, e pela primeira vez na vida vi lágrimas em seus olhos. Eu sei. Eu vi. E se você não se lembra, eu vou te contar. Ela começou a falar, e o mundo ao meu redor parece que parou. Era verão também, décadas antes. Ela e meu avô, jovens e destemidos, haviam-se perdido na taiga enquanto colhiam cogumelos. De repente a floresta mudou. As árvores, antes acolhedoras, tornaram-se ameaçadoras como soldados em formação. O silêncio foi absoluto, nenhum pássaro, nenhum inseto, nem mesmo o vento. Só eles, e a sensação de que estavam sendo observados. Seu avô tentou me acalmar, continuou ela, a voz agora um fio. Falava que logo encontraríamos o caminho. Mas eu via o medo nos olhos dele. E então, ouvimos uma voz. Um homem vestido de preto, impecável, como se estivesse a caminho de um enterro, não de uma caminhada no mato. Sorria, acenava, convidava. Seu avô achou que era um caçador perdido, como nós. Correu na direção dele e me
arrastando junto. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Mas por mais que andássemos, a distância não diminuía. Era como se o homem se afastasse a cada passo que dávamos. Foi quando 2 caçadores apareceram do nada, como enviados por algum milagre. Assustados, suados, eles olharam para a direção que meu avô apontava e só viram um vazio. Lá não tem trilha, disse o mais velho, a barba grisalha tremendo. Só pântano. Muitos já se perderam ali. Se tivessem seguido aquele homem, não estariam aqui para contar. Minha mãe ficou pálida. Eu, paralisado atrás da porta, senti o mesmo gelo que havia congelado minha avó naquela noite remota. Porque eu sabia, sem sombra de dúvida, que ela não estava inventando. E que anos depois, quando eu próprio me perderia, naquela mesma taiga, veria coisas que nenhum livro, nenhuma terapia, nenhum padre poderia explicar. A floresta guarda segredos. E alguns deles não são deste mundo. E lá estávamos nós, seguindo aqueles caçadores que na verdade nos haviam salvado a vida, porque estávamos indo direto para o pântano. Enquanto caminhávamos, o velho caçador contava ao meu pai, ou pelo menos era o que eu pensava, uma lenda sobre demônios da floresta que habitavam as profundezas da taiga, criaturas que saíam principalmente à noite, trazendo morte a quem cruzasse seu caminho, que se disfarcem de humanos, rindo enquanto conduzem suas vítimas para o coração da mata, onde ninguém jamais as encontrará. Às vezes, um coletor de cogumelos desaparece perto da aldeia, e dias depois seu corpo é achado mutilado a quilômetros de distância. Todos se perguntam como ele chegou tão longe, como foi parar ali. Todos pensam, foi um urso. Mas o segundo caçador, mais jovem e que até então permanecerá em silêncio, cortou o ar com uma frase gelada: aqui não há ursos. Ele olhou ao redor, como se temesse que algo ouvisse. Nunca vi um sequer em todos esses anos. E algo me diz que eles evitam este lugar. Tivemos sorte de encontrar apenas um daqueles homens que acenam. O velho caçador assentiu, os olhos sombrios. Às vezes são muitos. Minha família vive na aldeia vizinha há gerações e de pai para filho se passa a história do meu bisavô. Ele foi ao bosque com sua noiva colher cogumelos. Voltou sozinho, os cabelos brancos como neve, embora não tivesse nem 20 anos. Tremia de terror, jurando que tinham sido cercados por figuras humanas que arrastaram a moça para o fundo da mata. Ninguém acreditou nele. Disseram que era um assassino, que havia enterrado o corpo dela. Nunca o encontraram. Mas alguns caçadores juram ter visto a jovem vagando pela floresta, vestida de branco, rindo como se chamasse alguém, ou algo. Meu bisavô terminou seus dias em um manicômio. A voz da minha avó quebrou o silêncio. 6 anos. Trancafiado, enquanto todos o chamavam de louco. Ela suspirou pesado, como se carregasse o peso daqueles anos nas costas. Eu, imóvel atrás da porta, prendi a respiração entre minha mãe e Baco, a cadela, que também parecia sentir o medo no ar. Minha avó afundou em seus pensamentos sombrios enquanto minha mãe finalmente não aguentou mais. Chega, disse a voz trêmula de raiva. Esse velho caçador só quis nos assustar. Esse tal homem que a cena afundou no pântano e morreu. É só isso. Na vida real, as coisas são muito mais simples. Depois daquele dia, meu pai nunca mais pisou na floresta. E eu também não. Respondeu a avó como se não a tivesse ouvido. Todos os anos, Kátia. Todos os anos, alguém desaparece. Às vezes encontram corpos, ou o que sobrou deles. Todos dizem que foi um urso, um lobo. Mas na maioria das vezes não encontram nada, porque algo espera lá. Algo que não é deste mundo. E eu não quero que minha filha e meu neto durmam lá fora, onde isso pode encontrá-los. Basta. Minha mãe explodiu. Arrancou a mão da minha avó e cruzou os braços, os olhos faiscando. Eu passei a infância toda ouvindo os outros rirem de mim, porque minha mãe acreditava em espíritos. Você sabe por que eu nunca entrei na floresta sozinha quando criança? Por que nenhum dos meus colegas desapareceu? Por quê? Eles iam em grupos, acampavam, exploravam, e nada lhes aconteceu. Essas coisas não atacam multidões. Elas caçam os solitários. A avó não piscou. Não atacam grupos, quase nunca. Um silêncio cortante. O discussão encerrada. Amanhã eu e meu filho vamos, e nada vai acontecer conosco, como aconteceu com todos os meus amigos de escola. E não se atreva a contar essa história assustadora para ele. Mas a avó não recuou. Baixou a voz, quase um sussurro. Nem todos os seus amigos estão bem, Kátia. Anton Ivanov desapareceu no ano passado. Vi minha mãe
estremecer como se tivesse levado um tapa. Ele se afogou no rio, retrucou, gelada. Não foi o rio, a avó insistiu, calma, implacável. Boa noite, mãe. Já ouvi o suficiente. Minha mãe se levantou, os olhos úmidos. A avó também se ergueu, e as duas se afastaram em direções opostas, cada uma para seu quarto. Eu me afastei da porta. Antes que me vissem, o coração batendo tão forte que pensei que iriam me ouvir. Naquela noite sonhei com o homem de preto. Corri atrás dele, mas quanto mais eu me aproximava, mais ele se distanciava, até que meus pés afundaram na lama do pântano. Algo me agarrou pelo braço com força desumana, gritei e acordei suado. Com minha mãe ao meu lado. Acorda, filho. Hora do café. Ela sorria como se nada tivesse acontecido. Como se a noite anterior não tivesse existido. Falava com a avó, em um tom excessivamente polido, como se as duas fossem estranhas se esforçando para serem educadas. Mas eu sabia. Vi o olhar da avó quando pensou que ninguém a observava. Vi como ela fez o sinal da cruz sobre a porta da cozinha, como se tentasse nos proteger de algo que já estava dentro de casa. O dia inteiro foi uma preparação meticulosa. 2 mochilões enormes, barraca, sacos de dormir, fogareiro, lanternas. Minha mãe colocou repelente, um cobertor térmico, spray de pimenta para ursos, como se eles existissem por aqui, e uma bússola. Eu carregaria a comida, os pirões que a avó havia feito, pacotes de sopa instantânea, latas de carne enlatada. Ela ainda enfiou em minha mochila fósforos à prova d'água, capas de chuva e um kit de primeiros socorros. Durante horas, ouvi as mesmas instruções repetidas como mantra: não se afaste de mim. Se perder, fique parado. Não coma cogumelos que não conheça. Não beba água dos riachos. Até que, por volta do meio-dia, não aguentando mais, pedi que parassem. Às 2 da tarde, finalmente estávamos prontos. O sol queimava sem piedade, o céu era um azul cegante, o dia perfeito para uma aventura. O tio Vásia, nosso vizinho, havia se oferecido para nos levar em seu uaze até onde a estrada de terra permitisse. Depois é com vocês, disse, enquanto carregávamos as mochilas no porta-malas. 5 quilômetros adentro, até o acampamento escolar. Lá sempre param os estudantes, os caçadores, os coletores de cogumelos. Quando já estávamos sentados no carro, a avó se aproximou da minha mãe com uma garrafa de água. Antes de dormir, borrife a barraca com isto. E ao redor dela, sua voz era um murmúrio carregado de algo entre súplica e advertência. Não quero que fiquem lá depois do anoitecer. Vão até o acampamento e voltem. Já discutimos isso, minha mãe respondeu seca, mas estendeu a mão e pegou a garrafa. Se isso te deixa mais tranquila, sejam cuidadosos. E não confiem em ninguém. Subimos no carro. Enquanto o tio Vásia dava partida, olhei pelo vidro traseiro. A avó permanecia imóvel, traçando cruzes no ar com os dedos, como se tentasse selar uma barreira invisível entre nós e a floresta. Por um instante juraria ter visto lágrimas em seus olhos. Mas minha mãe já não olhava para trás. Revisava pela enésima vez o conteúdo da mochila, o rosto iluminado por uma alegria que parecia falsa. Como se ela mesma não acreditasse no que dizia. Como se precisasse se convencer de que tudo estaria bem. O carro arrancou, e a aldeia ficou para trás. A estrada de asfalto durava apenas 1 quilômetro antes de se transformar em terra batida, serpenteando entre as árvores. Quando abri a janela, o cheiro úmido da taiga invadiu o carro, musgo, pinheiros, algo selvagem e antigo. Por um momento, todos os medos da noite anterior se dissiparam. Eu queria acreditar que era só uma história, que não havia nada lá fora além de árvores, animais e o silêncio eterno da natureza. Mas então, quando já estávamos longe demais para voltar, o tio Vásia freou bruscamente. Até aqui eu posso ir, disse, apontando para um caminho estreito que desaparecia entre os troncos. De agora em diante, é só vocês e a floresta. E quando olhei para onde sua mão indicava, senti algo gelar dentro de mim, porque ali, entre as sombras das árvores, juro que vi um vulto, imóvel, observando, como se estivesse esperando. À nossa frente, a estrada florestal serpenteava pela montanha, mergulhando em um verde escuro tão denso que parecia engolir a luz. A máquina sacolejava violentamente, e pelas janelas já se avistavam os lariços e bétulas, suas copas iluminadas por raios de sol que cortavam o céu como lâminas douradas. Mas a estrada era traiçoeira. Cada buraco fazia o tio Vásia soltar um suspiro pesado, como se a própria floresta estivesse testando nossa determinação.
Até aqui chego, rosnou ele, depois de 40 minutos de uma batalha silenciosa contra a taiga. Sua voz estava áspera, como se a poeira do caminho tivesse se alojado em sua garganta. Sigam por essa estrada 2 quilômetros. Quando a luz do sol bater à direita, vão encontrar uma clareira pequena. Tem um riacho por perto, e nessa época o lugar está cheio de cogumelos. Ele fez uma pausa, coçando a barba por fazer. Às vezes os escolares deixam panelas perto da fogueira. Vocês devem encontrar algo útil. Minha mãe assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de excitação e cansaço. Conseguirá nos buscar amanhã às 9, no mesmo lugar? Sem problema, respondeu ele, mas seu rosto traía algo não dito. Uma sombra de preocupação que ele tentou esconder ao descer da caminhonete. Com um pedaço de pano vermelho, amarrado com força em um galho baixo, marcou o local. Essa é a marca. Amanhã às 9 em ponto estarei aqui. Não se atrasem. Advertiu, como se a taiga fosse uma criatura viva que não perdoava descuidos. Tenho que cuidar da casa e do jardim. Minha mãe pegou a garrafa de água que a vovó lhe dera, aquela mesma que agora brilhava sob o sol como um talismã, e nós descemos. O tio Vazia nos ajudou a retirar as mochilas do porta-malas, seus olhos encontrando os meus por um segundo. Seja corajoso, garoto, murmurou piscando antes de ligar o motor. O barulho do UAZ se afastando foi engolido pela floresta em questão de segundos. Ficamos sozinhos. Minha mãe sorriu, passando a mão nos meus cabelos enquanto o veículo do tio Vazia se transformava em um ponto minúsculo no horizonte. Nossa aventura começa agora, disse ela, como se aquietar a taiga fosse tão simples quanto soprar uma vela. A mochila maior, com os sacos de dormir e a barraca, coube a ela. A menor, com comida e suprimentos, ficou comigo. 2 quilômetros, segundo o mapa. Um trajeto marcado como parada escolar, como se aquele nome pudesse tornar o desconhecido menos ameaçador. Eram quase 5 da tarde. O sol ainda brilhava, mas as sombras das árvores já se esticavam como dedos longos sobre o chão. Os pássaros cantavam em coro, seus trinados ecoando como risos distantes. Uma brisa fresca acariciava nosso rosto e a taiga respirava ao nosso redor, viva, pulsante, cheia de segredos que só ela conhecia. Vamos, disse minha mãe, ajustando as alças da mochila nos ombros. O caminho não é difícil. E não era. Não no começo. Ela ia à frente, e eu mal via seu rosto por causa da mochila monstruosa que carregava. Tão grande que jurava que se caísse me enterraria debaixo dela. De vez em quando, ela se virava para perguntar se eu estava bem, ou parava para me mostrar algo. O musgo que crescia em espiral nos troncos, as pegadas de um animal que ela jurava ser de uma raposa, o canto distante de um cucus que, segundo ela, era um presságio de sorte. Olha os cogumelos, lembrou-o apontando para o chão. Como a vovó ensinou. Vamos precisar para o jantar. E assim, entre uma observação e outra, fomos nos perdendo no coração da taiga. A luz do sol se tornava mais fraca a cada passo, como se a floresta estivesse fechando suas cortinas aos poucos. A trilha, antes clara, agora se estreitava, serpenteando entre árvores que pareciam se inclinar sobre nós, sussurrando coisas que só elas entendiam. Falta pouco, disse minha mãe, olhando para o relógio. Seu rosto ainda sorria, mas eu via o cansaço em seus olhos, a maneira como ela respirava fundo antes de continuar. Paramos perto de uma bétula, suas folhas pendendo como braços cansados. Descanse um pouco, ofereci, mas ela apenas balançou a cabeça. Vamos logo. Quanto antes montarmos acampamento, melhor. E então, depois de uma hora de caminhada solitária, a floresta se abriu. Diante de nós, uma clareira verde esmeralda se estendia como um milagre. Era estranho, tão denso era aquele mar de árvores, e ali, naquele exato ponto, a terra respirava livre, como se algo ou alguém tivesse mantido aquele espaço intocado. De propósito. Todos os anos eles limpam aqui, explicou minha mãe, deixando cair as mochilas na grama macia. Arrancam qualquer árvore que tente crescer. Ela se sentou, esfregando os ombros. Os escolares vêm aqui em expedições. Você já veio? Perguntei, fingindo não saber a resposta. Seu sorriso se apagou por um instante. Não respondeu secamente. E antes que eu pudesse insistir, ela já estava de pé, pegando as coisas. Vamos. O riacho deve estar por ali. A clareira não era perfeitamente redonda, mas alongada como se a própria terra tivesse se esticado para acomodar quem por ali passasse. Próximo dali, o murmúrio de um córrego nos guiou até a água cristalina, onde enchemos as panelas que, como
O tio Vásia previra haviam sido deixadas por outros viajantes. Havia colheres, garfos, até uma faca enferrujada enterrada na terra perto de um círculo de pedras que marcava o lugar da fogueira. Alguém havia empilhado lenha seca sob pacotes, rasgados, pesados por pedras, um presente silencioso daqueles que vieram antes de nós. É perfeito, disse minha mãe, e pela primeira vez desde que saímos do carro, seu alívio foi visível. Montar a barraca, no entanto, foi uma batalha. Ela era para 2 pessoas, mas minha mãe nunca havia acampado antes, e passamos quase 1 hora lendo as instruções à luz trêmula da lanterna, enquanto o céu escurecia e a taiga começava a sussurrar coisas que preferíamos não ouvir. Quando finalmente conseguimos, já eram quase 9 da noite. O mundo além do fogo que acendemos havia desaparecido, engolido pela escuridão. O cheiro do sopa de cogumelos e carne enlatada encheu o ar e por um momento esquecemos que estávamos sozinhos no meio do nada. Depois do jantar, arrumamos os sacos de dormir dentro da barraca. Minha mãe guardou consigo o spray de pimenta para ursos, a lanterna e o kit de primeiros socorros. Antes de entrar, ela pegou a garrafa da vovó e borrifou água ao redor da barraca como se traçasse um círculo de proteção. É para afastar os maus espíritos, brincou, mas seu tom era sério demais para ser piada. Quando ela se deitou ao meu lado, seu braço me envolveu com força. Se ficar com frio, me avise, sussurrou. Tá bom, respondi, e antes que a última sílaba saísse dos meus lábios, o sono me arrastou para um abismo sem sonhos. Acordei no meio da noite. O silêncio era tão absoluto que parecia uma presença física pressionando meus tímpanos. Não havia luz nenhuma, apenas a escuridão mais pura, como se alguém tivesse apagado o mundo. Virei-me para minha mãe, mas não consegui ver seu rosto. Seu braço já não me abraçava. Ela dormia profundamente, e algo em mim resistiu à ideia de acordá-la. Precisava ir ao banheiro. Mas e se tiver algo lá fora? Ridículo. Era só a floresta. Só a noite. Só a minha imaginação exausta. O que pode acontecer em 2 minutos? Respirei fundo, tentando ignorar o nó no estômago. Com cuidado, estendi a mão até o pé da minha mãe, tateando até encontrar a mochila. Ela se mexeu no sono quando meus dedos roçaram sua perna, e por um segundo, congelei. Encontrei a lanterna. Quando a liguei, a luz amarela explodiu dentro da barraca tão intensa que precisei fechar os olhos. Quando os abri novamente, o mundo tinha voltado. As paredes da barraca, a mochila, o rosto pacífico da minha mãe. Saí devagar, calçando os tênis sem amarrar. A brisa noturna me atingiu como um sopro gelado, erguendo os pelos dos meus braços. Apontei a lanterna para a frente. A clareira estava exatamente como a havíamos deixado. Nada se mexera. Nada, exceto por aquilo que se erguia na borda das árvores, onde a luz da lanterna mal conseguia alcançar. Algo alto, imóvel. E desta vez eu tinha certeza, estava nos observando. A fogueira estava apagada, reduzida a brasas moribundas que mal iluminavam o chão. Se prestasse atenção no silêncio denso da noite, ainda era possível ouvir o murmúrio distante do riacho, como um fio de prata tecendo a escuridão. Ergui os olhos para o céu, um manto infinito salpicado de estrelas que pareciam piscar em conluio, como se soubessem de algo que eu ainda não compreendia. Entre elas a lua reinava, absoluta, derramando uma luz prateada sobre a clareira, transformando cada folha, cada galho em sombras dançantes. Meus olhos, agora acostumados à penumbra, absorviam cada detalhe, o contorno das árvores, a textura do solo, a quietude que por um instante me fez esquecer o medo, até me sentir ridículo por tê-lo sentido. Respirei fundo, aliviado pela própria tolice. Era só a noite, só o vento, só a imaginação. Decidi me afastar da barraca e das cinzas da fogueira. Havia algo quase profano em fazer minhas necessidades tão perto do lugar onde dormíamos, onde havíamos compartilhado risadas e comida. Caminhei até o centro da clareira, virei-me de costas para o acampamento e com a lanterna entre os dentes, abri o zíper da calça. O alívio foi instantâneo. Até que ouvi um farfalhar suave, quase imperceptível, vindo da espessura da floresta bem à minha frente. Congelei. A lanterna tremia entre meus lábios enquanto eu a arrancava da boca e a apontava para a escuridão. Entre os troncos, onde a luz mal penetrava, uma figura se destacava pálida e imóvel, envolta em algo que parecia tecido flutuante. Uma mulher, vestida de branco, como se tivesse saído de um sonho ou de um pesadelo. Seus olhos, mesmo à distância, pareciam fixos em mim.
E então, como se percebesse que eu a vira, ela sorriu. Um sorriso largo, desproporcional, que se abriu como uma ferida. Na escuridão. Seus passos, quando começou a se aproximar, eram irregulares. Arrastados como se seus pés não tocassem o chão direito. Balanceava para os lados. Como uma boneca de corda com os fios cortados. Quando chegou perto o suficiente para que a luz da lanterna iluminasse seu rosto. Gritei. Seus olhos não eram olhos. Eram poços sem fundo, negros como breu, como se alguém tivesse esvaziado suas órbitas e preenchido com a própria noite. A boca ainda, esticada naquele sorriso grotesco, parecia se mover independentemente do resto do rosto, como se mastigasse algo invisível. O som que saiu da minha garganta não foi humano, foi um uivo de terror puro, animal. Corri, tropecei nos próprios pés, mas não parei. Os galhos arranhavam meus braços, as raízes ameaçavam me derrubar, mas eu só pensava na barraca, na minha mãe, na promessa frágil de segurança que aquelas paredes de nylon representavam. Atirei-me para dentro, fechando a entrada com mãos trêmulas como se aquilo pudesse deter aquilo. No escuro absoluto, tateei até encontrar o corpo quente da minha mãe ainda adormecida. Me encolhi ao seu lado, os dentes batendo, o suor frio colando a camisa. As costas. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Era a quietude de um mundo que havia prendido a respiração. Nem o riacho, nem o vento, nem o menor ruído da floresta. Só o som abafado da minha própria respiração. Ofegante, e então aquele som. Um arrastar seco como unhas contra tecido. Ela estava do lado de fora, esperando. Mãe, sussurrei, a voz quebrada pelo pânico. Minha mão sacudiu seu ombro com força demais. Mãe, ela acordou com um sobressalto, confusa, a voz pastosa de sono. O que foi, filho? O que está acontecendo? Tem alguém lá fora. Gritei, apontando para a entrada. Uma mulher. Eu vi ela. No mato quando fui e quando sai. Ela está aí. Minha mãe se sentou, instantaneamente alerta. Mesmo na escuridão, senti seu corpo tenso, os músculos contraídos. Ela não perguntou por que eu havia saído sozinho. Não havia tempo para reprovações. Onde? Sua voz era baixa, controlada, mas eu ouvi o tremor. Ali. Apontei, a mão trêmula. Do lado de fora. Ela estava sorrindo para mim, mãe. Ela não é normal. Ela não respondeu. Em vez disso, tateou até encontrar a mochila e, com movimentos precisos, pegou o segundo lanternão. Ao acendê-lo, a luz cortou a escuridão como uma lâmina e iluminou meu rosto. Deus do céu, murmurou, passando os dedos gelados pela minha testa. Você está queimando. Temperatura. Não é isso. Tentei me afastar, desesperado. Eu vi ela. Ela está aí. Mas minha mãe já revirava a mochila, procurando a bolsa de remédios. Encontrou um comprimido, pressionou contra meus lábios. Toma. E bebe, ordenou, colocando a garrafa d'água em minhas mãos. Com essa febre, você pode estar vendo coisas. Engoli o remédio sem discutir, mas meus olhos não se desviavam da entrada da barraca. A luz da lanterna tremia em suas mãos, projetando sombras dançantes nas paredes de nylon. Está tudo bem. Ela acariciou meu cabelo, a voz firme, mas os dedos frios. Foi só um susto. Deita. Obedeci, mas cada fibra do meu corpo estava tensa, à espera. Quando ela apagou a lanterna, a escuridão voltou a nos engolir. Fechei os olhos com força, como se isso pudesse me proteger. Até que ouvi um suspiro suave, quase imperceptível, vindo de dentro da barraca. Mãe, minha voz era um fio. Acho que ela está aqui. O ar gelado queimava meus pulmões enquanto eu corria, mas não havia tempo para parar. Cada galho que arranhava meu rosto era um lembrete. Ela não é mais ela. A voz de minha mãe, antes doce como mel, agora ecoava em minha cabeça como um coro de sombras, misturada ao riso gutural daquela coisa com olhos de breu. Filhote, volta. O sussurro cortou o vento, vindo de todos os lados e de lugar nenhum. Meus pés tropeçavam em raízes traidoras, mas eu não podia cair. Não agora. A garrafa vazia da água da vovó pesava em minha mão como uma relíquia sagrada, minha única salvação. Se ao menos eu tivesse mais. De repente a floresta se abriu. Uma estrada de terra batida, larga o suficiente para ser real, estendia-se diante de mim como uma promessa. Minhas pernas tremiam, mas eu me forcei a seguir. Cada passo era uma agonia, cada sombra entre as árvores, um rosto familiar distorcido pelo horror. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Foi então que o vi, um velho uaz verde mosca, enferrujado e glorioso, estacionado à
beira da estrada como um farol em meio ao pesadelo. Ao lado, uma figura robusta se mexia, tio Vásia, com seu gorro de lã e as mãos grossas que já me haviam salvado. Uma vez anos atrás, quando eu caí do galho de uma macieira. Meu Deus, garoto! Sua voz era um trovão de preocupação. O que diabos aconteceu contigo? Ele correu em minha direção, mas eu recuei, os olhos arregalados. E se ele também? Não, não. O cheiro de fumaça de cigarro e terra molhada era real. O suor em sua testa, as rugas ao redor dos olhos quando franziu a testa, tudo humano. Eles pegaram ela, minha voz falhou, quebrada pelo pânico. As palavras saíram em soluços. Minha mãe, não é mais minha mãe. Tio Vásia me segurou pelos ombros, seus dedos afundando na minha jaqueta como garras protetoras. Acalme-se, menino. Respire. Seu tom era firme, mas eu via o medo se arrastando por trás de seus olhos. Onde você estava? Procuramos por vocês a noite toda. No acampamento, perto do rio. Engoli o choro. Eles vieram, aqueles que se escondem nas árvores. Eles a levaram. Ou pior, eles estão nela. Ele trocou um olhar rápido com alguém atrás de mim. Vi então outro homem mais jovem com um rádio na mão. Seu rosto estava pálido. Chamamos a polícia há horas, murmurou o estranho. Eles acharam pegadas, mas nada mais. Não adianta. Minhas unhas cravavam nas palmas das mãos. Eles não são normais. Eles não deixam rastros. Tio Vásia me sacudiu levemente, forçando-me a encará-lo. Escute aqui, moleque. Você está em choque. Vamos te levar para casa te aquecer. E então você nos conta tudo. Entendeu? Eu queria acreditar nele. Queria desesperadamente que fosse tão simples. Mas, quando olhei para trás na direção da floresta, vi algo se mover entre os troncos. Uma silhueta esguia de cabelos longos e negros como tinta, observando-nos com uma paciência predatória. E ela sorriu. Eles já sabem onde estamos, sussurrei, o coração batendo tão forte que doía. Eles sempre sabem. O cigarro escorregou dos dedos dele, mas em segundos já acendia outro, as mãos tremendo como folhas no vento gelado. Eu me joguei contra ele, os braços enlaçando sua cintura com força e então desabei. O choro veio como uma enxurrada arrancado de algum lugar profundo dentro de mim, um lugar que eu nem sabia que existia. Tio Vásia me abraçou de volta, suas palmas grandes e ásperas pressionando minha cabeça contra seu peito, mas quando ergueu meu rosto para me olhar, vi algo que me gelou mais do que o vento da noite. Seus olhos, geralmente duros como pedra, estavam dilatados, cheios de um terror que não era meu. Era como se ele visse algo através de mim. Onde está sua mãe, garoto? Repetiu, a voz rouca, quase um rosnado. O que aconteceu lá? Eu tentei falar. As palavras saíram entre soluços, engasgadas, desordenadas, como se minha boca não fosse capaz de formar frases coerentes. Contei sobre as vozes, sobre as sombras que se moviam entre as árvores, sobre ela, aquela coisa que tinha o rosto da minha mãe, mas os olhos. Deus, os olhos. Contei como eles nos observavam, como riam, como escolheram ela. E quando terminei, o silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer grito. Tio Vásia me olhou por um longo momento, os lábios apertados em uma linha fina. Então, com um suspiro forçado, passou a mão pelo rosto como se pudesse apagar o que acabará de ouvir. Tá bom, murmurou, secando minhas lágrimas com a manga da camisa. Vamos embora. Vai ficar tudo bem. Ele se virou para a estrada, e foi então que a viu. Lá está ela! Exclamou aliviado, apontando para algo atrás de mim. Sua voz era quase eufórica, como se o universo tivesse de repente decidido ser justo. Eu me virei e gritei. A uma centena de metros, vindo em nossa direção pela estrada de terra, estava minha mãe. Caminhava com aquele passo tranquilo, quase dançante, que eu conhecia tão bem. Os cabelos longos esvoaçavam ao vento, e ela acenava para nós, sorrindo. Sorrindo demais. Seus lábios estavam esticados em um arco exagerado, como se o rosto fosse se partir ao meio a qualquer momento. Não é ela. Berrei, agarrando o braço de tio Vásia com força suficiente para deixar marcas. Isso não é minha mãe, é um monstro. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a razão, mas havia algo em seus olhos, uma sombra de dúvida, um tremor de reconhecimento. Então, como se lutando contra si mesmo, forçou um sorriso e acenou de volta para a figura. Calma, moleque. Sua mãe tá bem ali. Vamos esperar? Não. Eu puxei com tanta violência que quase o derrubei. Ela não é real. Não é real. Foi então que ele viu algo na maneira como aquela coisa se movia. Algo nos olhos que mesmo a
Distância brilhavam com uma luz doentia, como lâmpadas queimando por trás de uma máscara de pele. O sorriso de tio Vazia desapareceu. Sua respiração ficou pesada, irregular. Merda, sussurrou. Em um movimento brusco, me jogou dentro do AZ e pulou no banco do motorista. Carro arrancou com um solavanco, os pneus cuspindo terra para trás. Eu me virei no assento, os dedos cravados no couro gasto, e ela ainda estava lá, parada no meio da estrada, acenando, sorrindo, como se nos despedisse de uma festa. Até que, lentamente levantou a mão e passou os dedos pelos cabelos, um gesto tão humano, tão familiar que meu estômago revirou. Ela está nos seguindo, gaguejei. Tio Vazia não respondeu. Seu rosto era uma máscara de concentração doentia, os nós dos dedos brancos no volante. Ele pisava no acelerador como se o inferno estivesse em nossos calcanhares. E de certa forma estava. A estrada se estendia à frente, escura e vazia. Atrás de nós, ela ainda acenava. Até que finalmente se virou e desapareceu entre as árvores, engolida pela noite. Foi só então que tio Vazia soltou o ar que estava prendendo. Que cor são os olhos da sua mãe? Perguntou de repente a voz tão baixa que quase não ouvi. Verdes, respondi sem entender. Ele engoliu em seco. E então, pelo resto do caminho até a aldeia, não disse mais uma palavra. O silêncio dentro do carro era tão espesso que dava para cortar com uma faca. Meus soluços haviam se transformado em um choro mudo, as lágrimas escorrendo sem parar, como se meu corpo tentasse expelir o horror por cada poro. Tio Vazia dirigia, com os olhos fixos no retrovisor, como se esperasse ver algo surgir a qualquer momento. Quando finalmente paramos em frente à casa da vovó, ele se virou para mim, o rosto iluminado pelo fraco brilho da lua que entrava pela janela. Ouça bem, garoto, disse, com uma calma que não condizia com o suor frio em sua testa. Se você não quiser passar o resto da vida trancafiado no hospício, vai contar para todo mundo que foram pessoas. Um grupo de marginais que atacou acampamento. Entendeu? Eu assenti mecânico. Não importava o que eu dissesse. Ninguém acreditaria na verdade, e de fato não acreditaram. A polícia revirou o local, mas não encontrou sinais de luta. Não encontrou nada, além de nossas coisas abandonadas e a barraca vazia, balançando ao vento como um sudário. Minha mãe foi declarada morta 6 meses depois, embora ninguém nunca tenha encontrado um corpo. Mas a aldeia sabia. Os mais velhos murmuravam coisas que faziam o sangue gelar. Diziam que eles sempre estiveram lá, espreitando entre as árvores, esperando por quem se atrevesse a ficar depois do anoitecer. Que elas, as que tinham rosto de mãe, de irmã, de amante, eram as piores, porque você confiava. Até que era tarde demais. Com o tempo as regras mudaram. Ninguém mais ia ao bosque sozinho. Os caçadores de cogumelos passavam a andar em grupos de 4, 5. As crianças foram proibidas de brincar perto da floresta. E pouco a pouco os jovens começaram a ir embora. Primeiro um, depois outro, até que só sobraram os velhos, aqueles que já estavam meio mortos por dentro de qualquer jeito. Vovó não resistiu. 1 ano depois daquilo, seu coração parou. Dizem que foi a idade, o luto. Mas eu sei que foi ela. Que de alguma forma, elas a encontraram até nos sonhos. Agora tenho 35 anos. Tenho uma família, 2 crianças, uma esposa que me ama. Um trabalho que me dá orgulho. De fora sou o retrato do sucesso. Um homem realizado. Mas à noite, quando a casa está silenciosa e a escuridão se enrola como um manto ao redor da minha cama, eu ainda ouço. Ouço o riso. Ouço os passos na floresta. Ouço ela me chamando com aquela voz doce, familiar, que sabe exatamente como fazer meu sangue virar gelo. Venha, filho. Sua mãe está te esperando. E eu acordo gritando. Nunca mais voltei àquela aldeia. Nunca mais pus os pés em uma floresta. Minha esposa acha que é por causa de alergia a carrapatos. Meus filhos riem quando digo que tenho medo do escuro. Mas ontem à noite, quando meu filho mais velho me perguntou se o diabo existia, eu menti porque ele existe. E aquelas coisas, aqueles seres, são os seus cães de caça. Eles levaram minha mãe, levaram outros, e ainda estão lá, esperando, sorrindo, acenando para os perdidos, os descuidados, os que se atrevem a ficar quando a noite cai. Às vezes, em pesadelos que me acordam suado e tremendo, eu a vejo, minha mãe, caminhando entre as árvores, os olhos brilhando com uma luz que não é humana. Ela ri, ela caça. E no fundo, eu sei que um dia, quando eu estiver fraco, quando estiver sozinho, ela vai vir me buscar também.
Porque elas sempre voltam pelos seus.